Minha noiva me trocou por um pastor que dizia receber mensagens divinas, mas agora, descobri que a tal profecia era só a desculpa para a traição deles. Eu nunca fui o tipo de cara que acreditava em sinais divinos ou mensagens sobrenaturais. Minha vida sempre foi pautada pela razão, pelo trabalho duro e pela dedicação às pessoas que eu amava. Por isso, quando conheci Sara na faculdade de administração, senti que tinha encontrado alguém que compartilhava dos mesmos valores. Ela era inteligente, ambiciosa, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Nossos 3 anos de namoro foram intensos, cheios de planos para o futuro. Compramos um apartamento juntos, adotamos um cachorro chamado Benson e marcamos o casamento para junho. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. E como eu descobriria da pior forma possível, realmente era. O primeiro sinal de que algo estava errado aconteceu quando Sara começou a frequentar uma nova igreja no bairro. Ela nunca foi extremamente religiosa, ia à missa de vez em quando com a mãe, mas nada obsessivo. Porém, depois que uma colega de trabalho a convidou para um culto na Igreja da Revelação Divina, algo mudou drasticamente. Ela começou a ir 3, 4 vezes por semana. Voltava para casa com os olhos brilhando, falando sobre o pastor Marcos e suas pregações transformadoras. No início, tentei ser compreensivo. Afinal, se aquilo a fazia feliz e a conectava com algo maior, quem era eu para julgar? Mas as mudanças foram se acumulando de forma perturbadora. Sara passou a questionar nossas decisões sobre o casamento, dizendo que precisava ouvir a voz de Deus antes de confirmar qualquer coisa. Cancelou a reunião com a decoradora porque não sentiu paz no coração. Adiou a escolha do buffet porque o Espírito Santo não confirmou. Eu ria nervosamente, pensando que era uma fase, que logo ela voltaria ao normal. Mas quando ela sugeriu que eu deveria conhecer o pastor Marcos pessoalmente, algo no meu estômago se revirou. Não sei explicar, era uma intuição masculina, aquele sexto sentido que a gente ignora até ser tarde demais. Fui ao culto numa quarta-feira à noite, mais para agradá-la do que por vontade própria. A igreja ficava num galpão reformado, com luzes de LED roxas e uma banda que tocava músicas evangélicas modernas em volume ensurdecedor. E lá estava ele. Pastor Marcus Miller. Provavelmente uns 35 anos, cabelo perfeitamente penteado para trás, barba bem aparada, terno azul marinho que devia custar mais que meu salário mensal. Ele tinha aquele carisma perigoso, aquele tipo de presença que faz as pessoas se inclinarem para a frente quando ele fala. Durante toda a pregação, senti seus olhos pousarem em Sara repetidas vezes. Não era minha paranoia. Ele a olhava com uma intensidade que me fez cerrar os punhos. Depois do culto, quando as pessoas se aglomeravam para cumprimentá-lo, Sara praticamente me arrastou até lá. Pastor Marcos, este é o Jake, meu noivo que eu tanto falei, ela disse com uma empolgação que me pareceu exagerada. Ele estendeu a mão, apertou a minha com força calculada e sorriu. Jake. Sara me contou muito sobre você. Que Deus abençoe sua união. Suas palavras eram certas, mas algo no tom, na forma como seus olhos deslizaram rapidamente para Sara antes de voltar para mim, acendeu todos os alarmes na minha cabeça. Nos dias seguintes, Sara ficou ainda mais distante. Passava horas no telefone, sempre trancada no quarto. Quando eu perguntava com quem estava falando, ela dizia que era com as irmãs da igreja, conversa sobre a Bíblia, grupos de oração. Eu queria acreditar. Deus, como eu queria acreditar. Mas minha confiança estava sendo corroída como metal na chuva ácida. Uma noite, 2 semanas depois daquela visita à igreja, Sara chegou em casa pálida, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Jake, precisamos conversar, ela disse, e meu coração despencou. Sentamos no sofá da sala, o mesmo sofá onde havíamos planejado onde colocar a televisão nova, onde tínhamos assistido séries abraçados, onde eu tinha pedido ela em casamento. Agora, aquele móvel parecia um tribunal. O pastor Marcos teve uma revelação. Ela começou, e eu já sentia raiva subindo pela espinha. Ele disse que Deus falou com ele durante a madrugada. Uma mensagem clara, inequívoca. Jake, Deus disse que você não é o homem certo para mim. Silêncio. Um silêncio tão pesado que eu podia sentir seu peso nos meus ombros. Eu a encarei, procurando por algum sinal de que aquilo era uma piada de mau gosto. Mas ela estava séria. Mortalmente séria. Você está brincando, foi tudo que consegui dizer. Deus falou com o pastor. Numa revelação. E disse que eu não sou o cara certo. Isso é. Sara, você está me ouvindo? Isso é loucura. Ela começou a chorar mais intensamente, balançando a cabeça. Eu sei que parece difícil de entender, mas é real, Jake. O pastor Marcos nunca errou uma profecia. Ele tem o domingo. E se Deus está dizendo que não é para ser, eu preciso obedecer. Eu não posso ir contra a vontade divina. A vontade divina, repeti, sentindo cada palavra como areia na minha boca. Ou a vontade do seu pastor manipulador. Ela se levantou abruptamente, ofendida. Não fale assim dele. O pastor Marcos só quer o meu bem. Ele é um homem de Deus.
E ali estava. A forma como ela o defendeu, a intensidade na voz, o fogo nos olhos. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Não era apenas sobre fé ou religião. Havia algo mais. Passei as próximas semanas num estado de choque. Sarah se mudou para a casa da mãe, levando metade das nossas coisas e toda a minha sanidade. Cancelamos o casamento. Avisei os convidados, devolvi os depósitos, desfiz planos de 3 anos em questão de dias. Meus amigos tentaram me consolar, mas como explicar que fui dispensado por uma suposta mensagem divina? Como processar a humilhação de ser trocado por quê, exatamente? Por nada. Por uma voz que só um pastor questionável dizia ouvir. Tentei seguir em frente, mas a dor era como um buraco negro que sugava qualquer tentativa de normalidade. Até que, 2 meses depois do rompimento, recebi uma ligação de Amy, uma das antigas amigas de Sarah da igreja. Jake, sei que você deve me odiar por associação, mas preciso te contar algo. Não consigo mais ficar calada. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Amy suspirou fundo do outro lado da linha. Sarah e o pastor Marcos estão juntos. Como um casal. Já faz semanas. E Jake, tem mais. Muito mais. Senti o sangue gelar nas veias. Conta tudo. O que Amy revelou nas próximas 2 horas destruiu completamente qualquer fé residual que eu tinha na humanidade. Aparentemente, Sarah e Marcos vinham tendo um caso havia 4 meses, desde pouco depois que ela começou a frequentar aquela igreja. As mensagens divinas, as revelações, toda aquela narrativa espiritual não passava de uma fachada elaborada para justificar o affair. Marcos tinha um padrão. Amy contou que ele já havia feito isso com pelo menos 3 outras mulheres na congregação. Sempre o mesmo método. Identificava mulheres vulneráveis ou em relacionamentos, ganhava a confiança delas através de atenção espiritual, depois inventava profecias convenientes que justificavam o rompimento dos relacionamentos existentes. E então, como num passe de mágica, ele aparecia como o ombro amigo, o conselheiro espiritual que evoluía para algo mais. Tem mais, Jake, Amy continuou, a voz tremendo. A igreja toda sabe. Quer dizer, os líderes sabem. Mas eles encobrem porque Marcos traz muito dinheiro. As ofertas dele sustentam metade das operações. Ele é intocável. Desliguei o telefone com as mãos tremendo de raiva. Não era apenas traição. Era manipulação sistemática, abuso espiritual, uma fraude emocional cuidadosamente orquestrada. E Sarah, minha Sarah, tinha sido apenas mais uma vítima. Ou cúmplice. Naquele momento, eu não sabia mais o que pensar. Passei dias planejando. Não ia deixar barato. Não ia simplesmente engolir aquilo e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Eles tinham destruído minha vida, minha confiança, meu futuro, tudo em nome de uma mentira sagrada. E eu ia expor a verdade, custasse o que custasse. Primeiro, entrei em contato com outras vítimas de Marcos. Amy me passou os nomes de 2 mulheres que tinham passado pela mesma situação. Conversamos, comparamos histórias, e o padrão era idêntico em todos os casos. Revelações divinas convenientes, rompimentos justificados por mensagens celestiais, e depois o pastor aparecendo como salvador. Uma delas, Jennifer, tinha até gravações de conversas comprometedoras. Marcos havia sido descuidado, confiante demais na sua impunidade. Nas gravações, ele ria sobre como era fácil manipular ovelhas carentes de atenção. Meu estômago embrulhou ao ouvir. Aquele homem não era apenas um manipulador. Era um predador. Juntamos todas as evidências, mensagens de texto, e-mails, gravações de áudio, depoimentos escritos. Construímos um dossiê completo sobre as práticas de Marcus Miller. E então, planejamos nossa vingança. Não seria violenta. Não seria ilegal. Seria simplesmente a verdade exposta da forma mais pública e humilhante possível. No domingo seguinte, durante o culto principal, quando a igreja estava lotada com mais de 200 pessoas, executamos nosso plano. Jennifer havia convencido o técnico de som, que também tinha suas desavenças com Marcos, a nos ajudar. No meio da pregação, quando Marcos falava sobre viver em santidade e verdade, as gravações começaram a tocar nos alto-falantes da igreja. Sua voz, clara como cristal, rindo sobre manipular mulheres. Descrevendo suas conquistas como troféus. Zombando da fé alheia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 200 pessoas ficaram paralisadas, processando o que estavam ouvindo. Marcos ficou branco, depois vermelho, buscando desesperadamente o técnico de som para interromper a reprodução. Mas não parou. As gravações continuaram. Confissões sobre casos anteriores. Discussões sobre como esconder evidências. Planos para seduzir a próxima vítima. E então, a cereja do bolo, uma conversa recente entre Marcos e Sarah, onde eles riam sobre como eu tinha sido fácil de descartar, como a história da revelação divina tinha funcionado perfeitamente, como eu era patético demais para suspeitar de nada. Ouvi a voz de Sarah, a mulher que eu amava,
que eu tinha planejado passar a vida inteira ao lado, ridicularizando nosso relacionamento, nossa história, meus sentimentos. Algo dentro de mim morreu definitivamente naquele momento. Não era só sobre traição. Era sobre crueldade calculada. Quando as gravações finalmente terminaram, o caos se instalou. Pessoas gritando, exigindo explicações. Mulheres chorando, reconhecendo suas próprias experiências nas confissões de Marcos. Homens enfurecidos avançando em direção ao palco. Sara me viu no fundo da igreja. Nossos olhos se encontraram. Naquele momento, vi o pânico no rosto dela, a compreensão de que tudo tinha desmoronado. Ela tentou correr em minha direção, talvez para se explicar, talvez para implorar perdão, mas eu já estava saindo. Não tinha mais nada a dizer. Marcos tentou controlar a situação, gritando algo sobre ataques do inimigo e perseguição espiritual, mas sua credibilidade estava destruída. Nos dias seguintes, a história se espalhou como fogo. Mídias locais cobriram o escândalo. A igreja foi investigada por fraude financeira, já que descobrimos que Marcos desviava ofertas para contas pessoais. Várias mulheres entraram com processos. A Igreja da Revelação Divina fechou as portas em menos de um mês. Sara tentou me contatar dezenas de vezes. Mensagens, ligações, até apareceu na porta do meu apartamento. Mas eu não tinha nada a dizer a ela. O perdão talvez chegasse um dia, mas não agora. Não quando a dor ainda era tão fresca, tão visceral. Marcos perdeu tudo. Reputação, igreja, dinheiro, liberdade temporária enquanto respondia a processos. A justiça dos homens estava fazendo seu trabalho, já que a justiça divina que ele tanto proclamava parecia ter se esquecido dele. Quanto a mim, estou reconstruindo. Lentamente, peça por peça. Aprendi que nem todo mundo que fala de Deus realmente o conhece. Que carisma pode ser uma arma. Que amor não deveria precisar de profecias para se validar. E principalmente, aprendi que às vezes a vingança não precisa ser suja. Às vezes, a verdade é vingança suficiente. Sara perdeu não apenas a mim, mas sua reputação, suas amizades, a confiança da família. A mãe dela me ligou para pedir desculpas, dizendo que tentou alertá-la mas foi ignorada. Marcos perdeu seu império construído sobre mentiras e corações partidos. E eu? Eu perdi a inocência, a confiança, 3 anos da minha vida. Mas ganhei algo também. Ganhei a certeza de que posso sobreviver ao pior tipo de traição. Ganhei amigos verdadeiros que me apoiaram quando tudo desmoronou. E ganhei a paz de saber que fiz a coisa certa, que protegi outras mulheres de passarem pelo que passei. Hoje, 6 meses depois de tudo, ainda há cicatrizes. Acordo às vezes no meio da noite, lembrando de como ela defendia aquele homem, como eu fui facilmente descartado por uma mentira conveniente. Mas as feridas estão sarando. Lentamente, mas sarando. Comecei terapia 3 meses atrás. Minha terapeuta, doutora Ellen, uma senhora de 60 anos com óculos de armação vermelha e uma paciência infinita, me ajudou a entender que eu não era vítima apenas de uma traição romântica, mas de um abuso psicológico sistemático que se escondia atrás de uma fachada religiosa. Jake, ela me disse numa de nossas sessões, você precisa entender que pessoas como Marcus Miller são predadores emocionais. Eles identificam vulnerabilidades, criam dependência e então exploram. Sara pode ter feito escolhas terríveis, mas ela também foi manipulada. Parte de mim queria discordar. Queria acreditar que Sara era simplesmente uma pessoa má que me usou e descartou. Seria mais fácil assim, mais limpo. Mas a realidade era mais complexa e, de certa forma, mais dolorosa. Ela tinha sido seduzida por atenção, por palavras bonitas embrulhadas em espiritualidade, por alguém que a fazia sentir especial de uma forma que talvez eu não conseguisse mais. Isso não a absolvia, mas contextualizava. Voltei a focar no trabalho com uma intensidade que beirava a obsessão. Meu chefe, Robert, um homem pragmático de 50 e poucos anos, notou minha dedicação renovada e me ofereceu uma promoção para gerente regional. Sei que você passou por um período difícil, Jake, ele disse, sentado do outro lado da sua mesa de mogno. Mas você transformou essa dor em produtividade. Isso é raro. A maioria das pessoas simplesmente desmorona. Aceitei a promoção, não porque estava motivado por ambição, mas porque precisava de algo para preencher o vazio que Sara havia deixado. O trabalho se tornou meu refúgio, minha distração, minha razão para sair da cama todas as manhãs. Benson, nosso cachorro que eu havia ficado após a separação, também se tornou uma âncora inesperada. Todas as noites, quando eu chegava em casa exausto emocionalmente, ele estava lá, abanando o rabo, feliz apenas por me ver. Amor incondicional em sua forma mais pura. Uma tarde de quinta-feira, 4 meses após o escândalo, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Meu primeiro instinto foi deletar sem ler, pensando ser mais uma tentativa de Sara, mas a curiosidade venceu. Jake, é o pastor David Thompson da Igreja Batista do Vale. Ouvi sobre sua situação com Marcus Miller. Gostaria de conversar com você, se estiver disposto. Não para pregar,
não para converter. Apenas para conversar, de homem para homem. Fiquei encarando a mensagem por longos minutos. A última coisa que eu queria era falar com outro pastor. Mas algo na simplicidade da mensagem, na ausência de jargões religiosos ou promessas vazias, me intrigou. Respondi que aceitava conversar, mas em um café público, não em uma igreja. Encontramos no The Corner Brew, uma cafeteria no centro da cidade conhecida por seu café artesanal e atmosfera descontraída. Pastor David era diferente do que eu esperava. Uns 45 anos, calça jeans, camisa xadrez, sem polpa ou pose. Parecia mais um professor universitário do que um líder religioso. Obrigado por aceitar me encontrar, ele começou, adicionando açúcar ao café. Sei que deve estar cético quanto a qualquer coisa relacionada a igrejas ou pastores. E com razão. Não disse nada, apenas esperei que ele continuasse. Ouvi sua história através de alguns membros da antiga congregação de Marcos que agora frequentam nossa igreja. O que ele fez é abominável. E quero que saiba que isso não é cristianismo. Isso é manipulação criminosa disfarçada de espiritualidade. Tomei um gole do meu cappuccino, ainda na defensiva. Então por que está aqui? Para salvar minha alma? Para me dizer que nem todos os pastores são ruins? David balançou a cabeça. Não. Estou aqui porque já vi isso acontecer antes. Pessoas como Marcos destroem não apenas relacionamentos, mas a fé das pessoas em instituições, em comunidades, até em Deus. E eu odeio isso. Odeio que um charlatão possa causar tanto dano e ainda usar o nome de Deus como escudo. Conversamos por mais de 2 horas. David me contou sobre sua própria jornada, sobre como ele mesmo havia presenciado abusos em igrejas quando era mais jovem, como isso quase o fez abandonar completamente a fé. Mas então percebi, ele disse, que rejeitar toda uma comunidade por causa de indivíduos corruptos seria como nunca mais comer em restaurantes porque você teve intoxicação alimentar uma vez. Existem lugares tóxicos, sim. Mas também existem lugares que genuinamente tentam fazer o bem. Não me converti naquela tarde. Não voltei correndo para a religião. Mas pela primeira vez em meses, senti que alguém entendia a complexidade da minha dor sem tentar simplificá-la ou espiritualizá-la forçadamente. Enquanto isso, os processos contra Marcos avançavam. Jennifer, uma das outras vítimas, me mantinha atualizado. A promotoria havia construído um caso sólido de fraude e manipulação emocional. Testemunhas se acumulavam. A defesa de Marcos estava desmoronando. Ele tentou usar a carta da perseguição religiosa. Jennifer me contou por telefone, sua voz carregada de ironia. Como se expor crimes fosse perseguição. O juiz não comprou. Na verdade, ficou visivelmente irritado com a tática. Quanto a Sarah, as notícias que chegavam até mim eram fragmentadas mas reveladoras. Ela havia perdido o emprego depois que a história se tornou pública. Sua reputação estava arruinada. A família estava devastada. Ela havia se mudado para outra cidade, tentando recomeçar longe do escândalo. Parte de mim sentia uma satisfação sombria com isso. A parte ferida, raivosa, que ainda sangrava. Mas outra parte, menor e mais quieta, sentia algo próximo da pena. Não perdão, ainda não. Mas uma compreensão de que ela também era uma vítima, ainda que cúmplice de sua própria manipulação. 6 semanas antes do julgamento de Marcos, recebi uma carta pelo correio. Reconheci a caligrafia de Sarah imediatamente. Minha primeira reação foi rasgar sem abrir, mas novamente, a curiosidade prevaleceu. A carta tinha 5 páginas, escritas à mão, com várias manchas que pareciam ter sido feitas por lágrimas. Ela começava com um pedido de desculpas longo e detalhado, mas não foi isso que me impactou. Foi o relato do que realmente aconteceu nos bastidores. Sarah descrevia como Marcos havia começado o processo de manipulação de forma quase imperceptível. Pequenos elogios. Atenção especial durante os cultos. Conversas privadas sobre espiritualidade que gradualmente se tornavam mais íntimas e pessoais. Ele me fazia sentir vista, Jake, ela escreveu. De uma forma que eu não me sentia há anos. E eu sei que isso não é sua culpa. Você sempre foi um bom parceiro. Mas havia algo sedutor na forma como ele parecia entender partes de mim que eu mesma não entendia. Ele usou isso. Distorceu isso. Ela descreveu como Marcos havia plantado dúvidas sutis sobre nosso relacionamento. Perguntas aparentemente inocentes. Você se sente verdadeiramente realizada com Jake? Seu coração encontra paz nessa união? Deus tem revelado algo sobre seu futuro? E então, as conversas se tornaram mais íntimas. Encontros para aconselhamento espiritual que aconteciam em horários estranhos. Mensagens privadas que começaram sobre Bíblia mas evoluíram para confissões pessoais. Quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde, ela escreveu. Eu estava emocionalmente envolvida. E Marcos foi brilhante na forma como manipulou a situação. Ele criou a profecia porque precisava de uma saída limpa, uma narrativa que me protegesse do julgamento da igreja e ao mesmo tempo colocasse como apenas o mensageiro de Deus.
Eu fui estúpida. Tão incrivelmente estúpida. A carta continuava por páginas, detalhando sua descida para aquele abismo de manipulação. Como ela havia ignorado os sinais vermelhos. Como havia racionalizado comportamentos obviamente inadequados. Quando ouvi aquelas gravações tocando na igreja, ela escreveu, quando ouvi Marcos rindo de mim, zombando dos meus sentimentos, descrevendo nosso affair como apenas mais uma conquista, eu senti meu mundo desabar. Tudo que eu havia sacrificado, você, nossa vida juntos, minha integridade, tinha sido por nada. Por uma mentira elaborada. Eu destruí a melhor coisa da minha vida por um homem que nunca se importou comigo além do ego que eu alimentava. Ela terminava a carta sem pedir perdão, sem sugerir reconciliação. Apenas reconhecendo a magnitude do que havia destruído e expressando um arrependimento que parecia genuíno, ainda que tardio. Não espero que você me perdoe, Jake. Não espero sequer que responda esta carta. Mas precisava que você soubesse a verdade completa. Não para me absolver, mas para que você entenda que Marcus Miller é um monstro calculista, e eu fui apenas mais uma peça no tabuleiro dele. Espero que a justiça seja feita. E espero que você encontre a felicidade que merece, com alguém que seja digna do homem incrível que você é. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei numa gaveta. Não respondi. Não tinha palavras ainda. Mas guardá-la parecia importante, um artefato de um capítulo da minha vida que estava terminando. O julgamento de Marcos foi um espetáculo midiático. Repórteres se aglomeravam nas escadas do tribunal. Câmeras capturavam cada momento. Dentro da sala, Marcos tentou manter sua compostura, vestindo um terno conservador, mas o medo era visível em seus olhos. Testemunha após testemunha subiu ao estande. Mulheres corajosas que relataram padrões similares de manipulação. Especialistas financeiros que demonstraram o desvio sistemático de fundos da igreja. Psicólogos que explicaram as táticas de abuso emocional e espiritual. Quando foi minha vez de testemunhar, olhei diretamente para Marcos. Ele evitou meu olhar. Relatei os fatos de forma clara e objetiva. O namoro com Sarah. As mudanças após ela começar a frequentar a igreja dele. A suposta revelação divina. A descoberta da verdade. E como isso afetou você emocionalmente? Perguntou a promotora, uma mulher de 40 e poucos anos com uma postura firme e olhos gentis. Respirei fundo. Destruiu minha confiança nas pessoas. Fez com que eu questionasse meu próprio julgamento. Criou feridas que ainda estão sarando. Mas mais importante, me fez perceber que existem pessoas que usarão até mesmo a fé, algo sagrado para milhões, como ferramenta de manipulação. E isso é talvez a parte mais perturbadora de tudo. O júri deliberou por 6 horas. Quando retornaram, o veredicto era unânime. Culpado em todas as acusações: fraude, apropriação indébita, abuso psicológico. Marcos foi sentenciado a 8 anos de prisão, além de restituição financeira às vítimas. Saí do tribunal sentindo um peso que não sabia que estava carregando finalmente se levantar dos meus ombros. Não era alegria exatamente. Era mais como um fechamento necessário. Justiça, ainda que imperfeita, havia sido servida. Naquela noite, sentado na varanda do meu apartamento com Benson deitado aos meus pés, percebi que havia passado quase um ano inteiro processando tudo o que havia acontecido. Um ano de dor, raiva, descobertas, exposição e finalmente, justiça. Meu telefone tocou. Era David Thompson, o pastor com quem havia conversado meses atrás. Vi o veredicto nas notícias, ele disse. Como você está? Honestamente? Não sei ainda. Melhor, acho. Mas ainda processando tudo. Conversamos brevemente e então ele fez uma pergunta inesperada. Você gostaria de compartilhar sua história com um grupo de apoio que estamos organizando? Pessoas que passaram por abusos espirituais em várias igrejas. Não precisa responder agora. Apenas pense sobre isso. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o horizonte onde o sol se punha em tons de laranja e roxo. Compartilhar minha história. Transformar essa dor em algo que pudesse ajudar outros. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. 3 semanas depois, aceitei o convite de David. O grupo se reunia numa sala simples, círculo de cadeiras, café e biscoitos numa mesa lateral. Havia 12 pessoas, idades e backgrounds variados, mas todos unidos por uma experiência comum, terem sido feridos por instituições ou líderes religiosos que deveriam tê-los protegido. Quando chegou minha vez de falar, algo dentro de mim se abriu. Contei tudo. A traição, a manipulação, o escândalo, o julgamento. E pela primeira vez, falei sobre como isso havia me afetado profundamente, sobre as noites sem dormir, sobre a dificuldade de confiar novamente, sobre o medo de que toda pessoa que demonstrasse interesse fosse outra Sarah, todo líder inspirador fosse outro Marcos. Uma mulher chamada Patrícia, talvez na casa dos 60 anos, tocou meu braço quando terminei. Obrigada por compartilhar isso. Minha história é diferente da sua, mas a dor é a mesma. É reconfortante saber que não estamos sozinhos. E ela estava certa.
não estávamos sozinhos. Nos meses seguintes, o grupo se tornou um espaço seguro para processar, para curar, para reconstruir. Aprendi que trauma não tem timeline. Que cura não é linear. Que está tudo bem ter dias ruins mesmo quando você pensou que já estava melhor. E gradualmente, quase imperceptivelmente, comecei a me sentir inteiro novamente. Não da mesma forma que antes. Cicatrizes mudam a gente. Mas inteiro de uma nova maneira, mais consciente, mais cauteloso, mas também estranhamente mais forte. Encontrei Sara uma última vez, 6 meses após o julgamento. Foi por acaso, numa livraria no centro da cidade. Ela estava na seção de autoajuda, segurando um livro sobre reconstrução após trauma. Nossos olhos se encontraram. Por um momento, pensei em simplesmente sair. Mas algo me fez ficar. Nos sentamos no café da livraria, dois estranhos que um dia planejaram passar a vida juntos. Você recebeu minha carta? Ela perguntou, mexendo nervosamente numa xícara de chá. Recebi. Li e guardei. Ela assentiu, olhos cheios de lágrimas não derramadas. Eu entendo se você me odeia. Eu me odeio na maioria dos dias. Não te odeio, Sara, respondi, surpreso com a verdade dessa afirmação. Estou magoado. Decepcionado. Mas ódio requer energia que eu não tenho mais para dar. Conversamos por 20 minutos. Ela me contou que estava fazendo terapia intensiva, trabalhando como freelancer remotamente, tentando reconstruir sua vida pedaço por pedaço. Não tentou se justificar ou minimizar o que havia feito. Apenas reconheceu a realidade de suas escolhas e consequências. Quando nos despedimos no estacionamento, ela me abraçou rapidamente. Obrigada por me ouvir. Sei que não mereço, mas significa muito. Eu não retribuí o abraço, mas também não me afastei. Cuide-se, Sara. De verdade. Dirigi para casa naquela tarde sentindo uma leveza estranha. Não era perdão completo. Ainda não. Talvez nunca fosse totalmente. Mas era a aceitação de que aquele capítulo havia terminado. Ela não era mais a vilã da minha história ou a vítima da dela. Era apenas uma pessoa falha que havia feito escolhas terríveis e agora vivia com as consequências. Como todos nós fazemos, de uma forma ou de outra. Hoje, quase 1 ano e meio após aquele culto fatídico onde meu mundo desabou, estou diferente. Mais velho não apenas em tempo, mas em experiência. Aprendi que fé pode ser tanto remédio quanto veneno, dependendo de quem a administra. Que amor verdadeiro não precisa de profecias para se validar. Que manipuladores existem em todos os lugares, especialmente onde as pessoas são mais vulneráveis. Comecei a sair novamente, cautelosamente. Conheci Emma através de amigos mútuos, uma professora de arte com um sorriso genuíno e nenhum interesse em igrejas carismáticas. Estamos indo devagar, muito devagar. Ela sabe da minha história e respeita que eu precise de tempo. Não tenho pressa, ela me disse no nosso terceiro encontro. Relacionamentos bons são construídos em confiança, e confiança leva tempo. Marcos ainda está na prisão. Às vezes vejo notícias sobre ele. Aparentemente está escrevendo um livro, claro. Tentando se reinventar como vítima de uma perseguição sistemática. Alguns ainda acreditam nele. É perturbador, mas não surpreendente. Pessoas carismáticas sempre encontram seguidores, mesmo atrás das grades. Sara, segundo soube recentemente através de conhecidos mútuos, está reconstruindo sua vida lentamente. Voltou a ter contato com a família. Está trabalhando numa organização sem fins lucrativos que ajuda vítimas de abuso espiritual. Talvez seja sua forma de redenção. Não é meu lugar julgar. Quanto a mim, estou aqui. Sobrevivi ao que parecia ser o fim do mundo. Encontrei força em lugares inesperados e cura em comunidades improváveis. Aprendi que vingança pode ser simplesmente a verdade exposta. E que seguir em frente não significa esquecer, mas escolher não deixar que o passado defina completamente seu futuro. Há cicatrizes. Sempre haverá. Mas cicatrizes são apenas provas de que você sobreviveu a algo que tentou te destruir. E no meu caso, não apenas sobrevivi. Me reconstruí em algo mais forte, mais sábio, e estranhamente, mais compassivo. Porque se há algo que essa experiência me ensinou é que todos estamos a poucos passos de fazer escolhas terríveis quando somos vulneráveis, quando somos manipulados, quando acreditamos em narrativas convenientes. A diferença está em reconhecer isso, assumir responsabilidade e fazer diferente daqui para frente. Esta é minha história. Não termina com um final feliz de contos de fadas. Termina com algo mais real e mais valioso, a esperança fundamentada de que dias melhores existem, que pessoas boas existem, e que mesmo das traições mais devastadoras, podemos emergir não apenas inteiros, mas melhorados. E talvez, apenas talvez, essa seja a verdadeira mensagem divina que eu precisava ouvir o tempo todo. Não através de um pastor manipulador ou profecias convenientes, mas através da experiência brutal e transformadora de enfrentar o pior e escolher, todos os dias, continuar seguindo em frente. Hoje olho para Benson,
para meu apartamento que não é mais assombrado por memórias dolorosas mas preenchido com possibilidades, para Emma e o futuro incerto mas esperançoso que estamos construindo juntos, e penso, valeu a pena sobreviver. Valeu a pena lutar. Valeu a pena expor a verdade e enfrentar a tempestade. Porque do outro lado dela, finalmente, encontrei algo que Marcus Miller nunca poderia me dar com suas falsas profecias: paz genuína. Se essa história intensa e cheia de reviravoltas te prendeu do começo ao fim, você não pode perder as próximas confissões. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder mais casos como esse.